E eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação. Então Ele está presente conosco. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Podem tomar os vossos assentos, por gentileza. Meus queridos, nós estamos trabalhando esse mês com um tema. O tema geral é compartilhe e multiplique. E o subtema dessa semana é propósitos vitais da igreja. Ouvimos uma palavra poderosa na parte da manhã. E hoje nós vamos também falar sobre os propósitos, mas com um outro enfoque, baseado nesse tema, ou melhor, nesse texto bíblico que acabamos de ler. Jesus, após instituir a sua igreja, disse algo totalmente novo aos seus discípulos. Para os discípulos, era algo surpreendente. E qual foi a palavra que Jesus disse aos seus discípulos? Ele disse: todo poder no céu e na terra foi-me dado. Isso era totalmente novo para os seus discípulos. E Jesus, ao receber todo o poder do céu e na terra, Ele também compartilhou desse poder com os seus discípulos e lhes deu uma ordem. Ele disse aos seus discípulos: eis que vos dou poder. Vocês também receberão do meu poder. Eu recebi todo o poder no céu e na terra, mas eu compartilho desse poder. E Ele deu uma ordem aos seus discípulos, dizendo: façam outros discípulos de todas as nações, batizem, ensinem e digam a eles que eu estou com eles até a consumação dos séculos. Você que recebeu a palavra do Senhor, você que recebeu Jesus em sua vida, em seu coração, você também tem autoridade para fazer outros discípulos, porque esse dínamo já está em você. A palavra de Deus está na sua boca e no seu coração. E você pode sim fazer discípulos. Algo novo foi criado que nunca pode envelhecer. Pastor, o que é esse algo novo que foi criado e que nunca pode envelhecer? É a igreja, somos nós. Jesus cria, Ele institui a sua igreja. Ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. É a igreja que avança, irmãos. O reino dos céus não perde. É a igreja que avança, porque o próprio Jesus disse: as portas do inferno, porta é um sinal de resistência, é algo de resistência, é um objeto de resistência. E Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você tem um dínamo de Deus em sua vida e você pode avançar. Glória a Deus. E a igreja é esse novo de Deus para o mundo. Nós somos, como igreja, esse novo de Deus. Quando a igreja deixa de ser nova, ela deixa de ser igreja. A igreja é nova. Por que que a igreja é nova? Porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. As misericórdias de Deus se renovam em nossas vidas a cada manhã. Você tem a palavra de Deus guardada na sua mente e no seu coração, e você já recebeu o novo de Deus. Então somos novos. Temos o novo de Deus.
Pastor Oséias, o que é a igreja? Qual é o propósito vital da igreja? Igreja é um ajuntamento de pessoas que professam confiança em Jesus, porque creram nele, creram em sua palavra, vivem as leis de Cristo. Não é possível ser cristão sem viver e praticar as leis de Cristo. Então nós nos reunimos para adorá-lo. Estamos aqui para louvá-lo, para adorá-lo, para magnificá-lo, buscando que outros também se tornem seguidores, buscando também fazer algo para que outros sejam seus discípulos, seus seguidores. Então, igreja, irmãos, é mais do que possuir um prédio. É a igreja. O prédio não é a igreja, é uma construção. Apesar de ser consagrado aqui, esse prédio, quando viemos para cá, foi consagrado ao Senhor, para louvor, honra, glória e exaltação. Então, tudo que tem aqui é santo. Tudo que tem é santo, porque depende da nossa fé. É a nossa fé. Uma poltrona que está colocada aí é santa. Por quê? Porque é dinheiro santo, é o seu dízimo. A Bíblia diz, o dízimo é santo, ele é meu, diz o Senhor. E está aí. Então tudo pertence ao Senhor. Mas a igreja não é as quatro paredes. A igreja é mais do que uma denominação. Igreja é mais do que um grupo social. Pode se reunir em casas, pode fazer, é mais do que um grupo social. A igreja é mais do que uma célula. A igreja é mais abrangente do que todas essas coisas juntas. Apesar de estarmos inseridos em tudo isso, mas a igreja é mais do que todas essas coisas. E no mundo em que vivemos, há vários tipos de igrejas que demonstram sua identidade. Por exemplo, há igrejas que têm um foco. Nós aqui da De Família procuramos compartilhar de tudo um pouco. Certa feita, um jovem que se converteu aqui, ele estava passando, não sei se ele está hoje aqui, né, no culto à noite, mas converteu aqui, foi batizado aqui. E quando ele se decidiu a Cristo, eu perguntei para ele, por que ele falou assim, porque eu percebi, eu estava procurando algo que desse atenção às crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos anciãos. E uma palavra que me impactou aqui nessa igreja foi que um ancião, um jovem, foi que um ancião teve a oportunidade e falou de Jesus. Então um ancião, ele falou, olha, os idosos têm oportunidade aqui de falar de Jesus. A palavra penetrou naquele coração e ele se decidiu por Cristo. Se batizou, está conosco aqui, louvando, e engrandecendo e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Então há vários tipos de igreja que demonstram a sua identidade. Por exemplo, igreja com forte consciência moral. É muito bom. Uma igreja com uma forte consciência moral que se preocupa com as doutrinas, também com os procedimentos. Mas temos que ter cuidado com os extremos. Com os extremos. Igreja, por exemplo, como um lugar de comunhão, um lugar que apoia. É importante essa ideia do pertencimento, essa ideia da familiaridade. Isso é bom e nós estamos lutando aqui na De Família para isso. É maravilhoso.
Igreja que foca na pregação do Evangelho, não abrimos mão da pregação do Evangelho, na mensagem, na evangelização de pessoas. Mas não é só isso, a igreja é mais abrangente, igreja que enfatiza a celebração, e muitos hoje estão enfatizando a questão das emoções, bandas de louvor, apresentação, musicais e coreografias e etc. Mas a igreja é mais do que isso, não pode ficar limitado a apenas isso. Igreja que atua nas questões de justiça e paz, e está preocupada com a análise da realidade. Olha, qual é a realidade desse mundo? Vamos então trabalhar com missões urbanas, vamos trabalhar com ação social, igrejas focadas nisso, e tudo isso é bom. Mas ainda não fala da totalidade do que é a igreja. Podemos reunir todos esses grupos que defendem, que lutam e que ajudam as pessoas com esse enfoque. Igreja que se preocupa com as regiões mais carentes da cidade, igrejas que são instituídas para cuidar das regiões mais carentes da cidade. Isso é bom. O alcance dos povos não alcançados, a ênfase em missões. Todas essas peças, porém, irmãos, são limitadas, são porções parciais da identidade da igreja. A igreja é mais abrangente, e a palavra de Deus, usando de metáforas, ou seja, de figuras de linguagem, usa textos bíblicos que definem a igreja, por exemplo, como a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo, como a videira, como um rebanho, como o corpo de Cristo, como a família de Deus, como a nação santa, o povo adquirido, como o sal da terra e luz do mundo. A Bíblia descreve a igreja e tem muitas outras designações a respeito da igreja. Na cultura moderna, irmãos, a igreja caminha pela senda perigosa das grandes conferências. É bom, mas muitas pessoas estão muito envolvidas com as grandes conferências que impressionam o mundo. Por exemplo, as marchas, marcha para Jesus, coloca-se milhares ou milhões de pessoas nas ruas, dizendo que ali é a igreja. Isso tudo impressiona. Grandes templos. É bom, é bom. É bom. Mas nós vamos verificar o que Jesus diz de tudo isso. Qual que é a palavra de Cristo para tudo isso? Pessoas que estão fascinadas pelos programas de TV, pelos cargos políticos e o envolvimento com todas essas coisas. A igreja tem que ter o seu papel ali, naquele lugar. Pode ser como cidadão, todos podem ter, mas se vocês observarem, se nós observarmos a caminhada de Jesus, como Ele trilhou e aquilo que Ele ensinou, às vezes, irmãos, nós estamos distantes, então nós temos que ter muito cuidado. A igreja de Cristo jamais deve se impressionar com a cultura do big, do grande.
Está explodindo, é big, grande, agitado, olha lá, aquela igreja lá é badalada, olha lá o que está acontecendo, cuidado. Olhemos então as palavras de Jesus, e precisamos meditar nisso. Jesus fala do pequeno, Jesus fala do simples, Jesus fala do calmo. Por exemplo, o fermento e o grão de mostarda. Ele cita o exemplo desses dois, dessa semente, e também do fermento. O que um pouquinho de fermento pode causar numa massa. Como é que um grão de mostarda, uma pequeníssima semente, dá uma árvore frondosa, grande e produz frutos. Seu efeito é maior que a sua aparência. Jesus então enfatiza que o resultado não está no tamanho, mas sim na quietude. Como é que está o nosso coração? Como é que está o seu coração? Como você entrou aqui essa noite? Você tem feito a oração da quietude diante de tantas coisas que está acontecendo no mundo? Ou tem ficado muito agitado? Isso tem gerado preocupações na sua vida, a ponto de você perder a cabeça. Os resultados são invisíveis, e o sucesso está na atenção à voz de Deus. Eu tenho dado atenção à voz de Deus. Em um mundo que está vivendo no caos, eu tenho dado ouvido à voz de Deus. Deus está falando conosco essa noite. Dê ouvidos à minha voz. Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Então vamos dar, se você veio aqui, é porque você ama a palavra de Deus e quer dar ouvidos à palavra de Deus. E o nome dele certamente será exaltado na sua vida. Mas tenhamos cuidado, irmãos. Os resultados são invisíveis. Por exemplo, quando o pastor Bruno estava ministrando hoje de manhã, eu lembrei daquela palavra de Jesus, quando ele estava ali no caminho de Sicar, teve aquele encontro com aquela mulher no poço de Jacó, né? A vida dela foi transformada, os irmãos conhecem a história, mas não é isso que eu quero dizer o depois, quando Jesus chama os seus discípulos e diz: quanto tempo para plantar, olha essa plantação, está bonita, né? Tá. Quanto tempo leva até a colheita? 4 meses. 4 meses. Você planta o milho, planta o trigo, daqui 3, 4 meses você já pode ceifar, você já pode colher. Aí ele disse: olha, no meu reino não é assim. No meu reino não é assim. Você planta a semente, você já colhe. O que ele estava querendo dizer? Ele estava remetendo ali para a mulher samaritana. Ele plantou a semente, a boa notícia, no coração daquela mulher, e aquela mulher já começou a dar fruto. Ela foi e evangelizou a cidade inteira, porque Cristo estava na vida dela. Jesus está em sua vida.
O Espírito de Deus está em sua vida, então plante a boa semente. O resultado é imediato. Mas você não precisa ficar preocupado se aquela semente vai... Não, quem dá o crescimento é o Senhor. A responsabilidade é dele após a ministração de sua palavra. Vamos para frente, irmãos. Vamos evangelizar, vamos falar de Jesus. Vamos gastar a nossa energia falando do amor de Deus, aquele amor que transforma vidas de dentro para fora. Esse é o propósito vital da igreja. A evangelização, falar do amor de Deus. Agora, para isso, eu preciso ouvir. Eu preciso estar atento à voz de Deus. O tempo urge. Não dá mais tempo, irmãos. Pessoas que passam pela sua vida. Amanhã o tempo passa e nós passamos também. Desaparecemos. Vem outra geração. Enquanto estivermos aqui, Deus nos deu a oportunidade de vida, de viver. Mas não é uma vida apenas nascer, crescer e morrer. Deus nos criou para sermos a sua imagem, para espelhar a imagem de Cristo ao mundo perdido, que não conhece a Deus. E se não tivermos essa consciência, irmãos, há um texto na palavra de Deus que diz que houve uma geração que não conheceu a Deus. Se depender de mim, de você, não podemos, irmãos, em hipótese nenhuma, admitir isso, que os nossos filhos, que os nossos netos, que a nossa família, a nossa descendência, aqueles que vêm, os nossos amigos, aonde estivermos, deixem de conhecer ao Senhor por falha nossa. Deixem de conhecer a salvação por negligência nossa. Não. Nós precisamos falar do amor de Deus. E para isso precisamos estar atentos à voz de Deus. Ele vai nos dar oportunidades. Deus já nos deu o seu Espírito. E nós estamos autorizados, irmãos, a prosperar. Ano de 2025, há um crescimento natural de Deus para a AD Família e nós fazemos parte disso. E o nome do Senhor será exaltado e glorificado. É o que Ele está falando. Continuará falando aos nossos corações. O reino de Deus que é a igreja. Qual é o reino de Deus? É a igreja. Jesus, quando Ele aparece, Ele diz, olha, o reino de Deus chegou. Chegou. Depois Ele fala, o reino de Deus está no meio de vocês. Depois Ele fala, o reino de Deus está dentro de vocês. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. O reino de Deus está dentro de nós. Nós somos a igreja do Senhor na face da terra. E o reino de Deus é como um grão de mostarda. Um grão de mostarda é pequenininho. Não precisa ser esparafatoso, não, irmãos. Singelo. Leve a palavra com coerência, com cortesia, com responsabilidade, com amor. Leve a palavra com singeleza, com humildade, e muitas vezes de forma silenciosa, simples, porque essa semente pequenininha, pequeníssima,
tão simples, irá crescer e vai se tornar uma árvore frondosa. Tranquilo ali. Uma árvore frondosa. Em uma das ministrações que eu ministrei atrás, eu disse aqui, nós precisamos ser árvores que produzem frutos, mas também ser árvore que produz outras árvores. A árvore produz outras árvores, né? Porque uma árvore produz muitos frutos. Nós precisamos produzir frutos. Um evangelista precisa ganhar uma pessoa para Jesus, mas não apenas uma pessoa, mas um outro evangelista. Que essa palavra possa estar dentro dos nossos corações, porque a palavra de Jesus para mim e para a sua vida é espírito e vida. Ela transforma as nossas vidas de dentro para fora. A igreja foi chamada a esse mundo para viver como imigrante, residindo neste mundo sem pertencer a ele. A nossa pátria, a nossa morada não é aqui, irmãos. A nossa pátria é celestial. Temos que ter essa consciência. Nossa vida aqui é passageira, nós voamos. O tempo voa e nós também. Vamos passar. E quando passar, nós estaremos sempre para sempre com o Senhor. A igreja não pode ter raízes nesse mundo. Há muitas pessoas fincando o pé aqui, nessa terra, mas essa terra será destruída. Olha o que diz Apocalipse. Deus cria novos céus e nova terra. Já prestou atenção nisso? Deus vai criar novos céus. Tudo aquilo que foi afetado pelo pecado será destruído, irmãos. Essa terra, a Bíblia diz que a terra geme por causa do pecado da humanidade. E essa terra será destruída. Não vamos então fincar as nossas raízes, nosso pé aqui nesse mundo para não perder a nossa identidade em Cristo. Você e eu, nós temos uma identidade em Cristo. Vivemos nele e para ele. E também não podemos nos distanciar, irmãos, da nossa pátria celestial. Nossa pátria celestial. Jesus ensina isso para todos nós. A morte e a vida pertencem a Ele. Ele tem poder sobre a morte e a vida. Para Ele não tem diferença. Para nós tem toda a diferença. Só que Ele já nos deu um corpo espiritual. E nós pertencemos a Ele, pertencemos a Cristo. Nós temos a natureza divina. Ele nos deu essa natureza divina. Ele compartilha da sua natureza quando nós cremos nele pela fé. Só pode participar da natureza divina quem crê em Jesus. A igreja é um sinal, um instrumento que Deus usa para a sua obra de restauração à humanidade. A humanidade perdida, a humanidade caída. Somos nós, irmãos. Nós somos instrumentos de Deus para essa restauração, a restauração da humanidade. E Deus quer te usar, Deus quer nos usar. A igreja é o lugar onde homens e mulheres podem saborear como aperitivo a alegria. Você tem sentido a alegria do Espírito Santo na sua vida? Glória a Deus por isso. É na igreja. Quantas pessoas aí iludidas, irmãos, com prazeres mundanos, dizendo que tem a verdadeira alegria. A verdadeira alegria só quem nos pode dar é Jesus. A verdadeira paz,
Só quem pode nos dar é Jesus. A salvação, somente quem pode nos dar é Jesus. A liberdade, abrindo o apetite, estimulados pela visão do reino futuro que Deus promete a nós. Somente por Jesus. A igreja é o novo de Deus. Eu comecei dizendo que Deus estabelece o seu novo. A igreja é o novo de Deus. A igreja é a nova humanidade, é o novo povo. É uma nova geração. Você que crê em Jesus, você pertence à nova humanidade. Você tem esse corpo material, mas também tem o corpo espiritual. E é através dele que você tem o discernimento. Discernimento das coisas. E nós recebemos essa bênção. A nova humanidade vive o reino de Deus. O reino de Deus está entre nós e está dentro de nós. Nós vivenciamos isso. Talvez você entrou aqui essa noite e não tem vivenciado o reino de Deus dentro de você. E o Senhor Deus quer que você vivencie isso. E esse é o propósito vital da igreja, que você vivencie o reino de Deus na sua vida. E que você compartilhe do reino de Deus, da palavra de Deus a outras pessoas. A igreja é sinal de que o reino de Deus está presente entre nós. A igreja é um sinal para o mundo. Esse mundo só não foi ainda destruído por causa da igreja, que é sal e luz. Nós pertencemos ao reino. E esse sal ainda está dando sabor. Esse sal ainda está temperando. Esse sal ainda está dando um equilíbrio. E tudo isso por quê? Por causa da minha vida e da sua vida que creu em Cristo. E isso faz a diferença. É a igreja que oferece ao mundo um banquete espiritual da redenção. Que é isso, pastor Osés? Banquete espiritual da redenção. A redenção é o resgate, é o pagamento do preço do pecado. A igreja que oferece ao mundo esse banquete espiritual da redenção. As pessoas têm a oportunidade para serem redimidas sem pagar nada. Sem pagar nada, porque o preço já foi pago ali na cruz do Calvário, quando Jesus derramou todo o seu sangue por mim e por você, para resgatar a humanidade, para redimir a humanidade perdida. De que forma, pastor? Através dos frutos da graça de Deus. Isso é só mediante a graça. Nós estudamos o ano todo a respeito da graça. Só mediante a graça de Deus. A graça de Deus é um favor imerecido. Ninguém, nenhum ser humano merecia esse favor, essa graça, a redenção, a justificação, a regeneração. Ninguém merecia. Mas através da justificação, preste bem atenção nessa palavra. Quando a pessoa crê em Jesus, ele é declarado justo, mesmo sendo pecador. Ele é pecador, mas ele creu agora, ele ouviu a palavra. E Deus, através de uma decisão, ele diz: olha, eu declaro essa pessoa justa, porque agora, no momento do crer, ele está sendo lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Sangue puro, imaculado, incontaminado. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ele fez isso comigo e com você.
Que benefício extraordinário! Esse banquete espiritual da redenção através da graça do Senhor. E a igreja oferece isso. Jesus conta comigo. Jesus conta com você. A igreja oferece ao mundo os valores do reino de Deus. É através da igreja. A igreja é como um trailer de um filme. É o filme da vida que está por vir, sob a liderança de Jesus Cristo. Tem uma vida que está por vir. E essa vida será desfrutada onde, pastor? Na Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Você espera por isso? Levante a sua mão e glorifique, exalte o nome do Senhor. Não coloque a sua esperança aqui nessa terra. Tudo isso vai passar. Coloque a sua esperança em Deus. Coloque a sua esperança em Jesus. Então, o que é a igreja? A todos os nossos visitantes, amigos, que receberam esse convite. A igreja é uma comunidade de amor e de aceitação. Todos nós fomos aceitos. Nós somos incluídos em uma comunidade. E essa comunidade de amor é um lugar de liberdade e também de libertação. É um centro de esperança. Se você entrou aqui essa noite sem esperança, se você disser sim para o Senhor, você voltará a ter esperança, você voltará a ter alegria, você voltará a ter visão. A igreja é um lugar de vida, a igreja é um lugar de luz, e não habita trevas nenhuma, porque a luz brilha no meio da igreja.